Então, só para explicar muito rapidamente, este evento aqui compõe um evento, no Brasil pelo menos, compõe um evento organizado pelo Jair, que se refere aos 50 anos das obras, por Marx, Primeiro Capital, do Althusser. É um evento que terá seminários no Rio, em São Paulo, em Campinas, teve ontem em Marília, está tendo esse hoje aqui em Londrina. E Uberlândia, e fora também outros países, na Itália, França, Estados Unidos. Então tem também a dimensão internacional e do ponto de vista nacional, esses que nós estamos organizando. Então daí a importância, e vamos ver se a gente dá conta aí de fazer um debate sobre Althusser. Então o tema do seminário aqui que a gente escolheu é Althusser, luta de classes e sujeito da história. Eu vou mediar, ao mesmo tempo que vou falar, então já que estou com o microfone, eu começo aqui a minha intervenção. Então eu vou, na verdade, a minha fala vai ser centrada na questão do sujeito mesmo. Por que eu escolhi este recorte? Por conta de que, dentro do marxismo principalmente, há interpretações muito rebaixadas a respeito da questão do sujeito, ou seja, críticas ao Althusser, daquilo que a gente poderia chamar aqui de um marxismo vulgar sobre a questão do sujeito. Então, a minha preocupação ela é bastante simples, no sentido de que eu vou tentar resgatar um pouco como que isso aparece numa das obras do Althusser. Então, na verdade, essa é uma apresentação até do ponto de vista da expressão, até bastante didática, assim, no sentido de vou me pautar bastante naquilo que ele apresenta, para que vocês compreendam, e é um convite também a estudar o autor. O livrinho básico que eu uso aqui para fazer essa exposição se chama Para uma Crítica da Prática Teórica, uma resposta a John Lewis, que é um marxista britânico, e é interessante que é um livro relativamente de fácil acesso, porque o Althusser praticamente faz um diálogo com esse John Lewis, e que ao mesmo tempo ele apresenta o seu entendimento a respeito, no caso aqui, da questão do sujeito. Então, o Althusser ele parte de 3 teses que aparecem lá nesse artigo lá do John Lewis, que são as seguintes: que o homem faz a história. Por que o homem faz a história? Porque o homem faz a revolução. Uma segunda tese é de que o homem faz a história refazendo-a, a história já feita, transcendendo esta história. E uma terceira tese que o John Lewis apresenta, essas teses serão refutadas pelo Althusser, para que fique claro. Só um minutinho. Vocês estão controlando o tempo aí? Pode? Desculpem. Uma terceira tese é a respeito o homem conhece o que faz, o homem conhece a história, porque é ele quem a faz. Essas teses, como eu disse, serão rebatidas pelo Althusser. Dessas 3, eu vou me concentrar apenas nas 2 primeiras, porque, por questão de disposição, e porque me parece que elas dão mais ênfase para que eu vou tentar mostrar que, na verdade, de como é que se dá o processo de deturpação, vamos chamar assim, da crítica que se faz ao Althusser em relação à questão do sujeito. Então, o Althusser ele começa com uma pergunta que é a seguinte: como faz o homem para fazer a história? E o que quer dizer
fazer quando se trata da história. Aí o Althusser vai desenvolver a ideia do que significa, portanto, o verbo fazer. Então, quando eu faço uma mesa, quando eu faço um microfone, quando eu faço uma caneta, né, a gente entende que este fazer significa fabricar. Então, fabrico a caneta, fabrico a mesa, fabrico a cadeira. Mas e quando se trata da história? O que significa fazer a história? Para os alunos, principalmente o pessoal das ciências sociais, deve se lembrar, né, de uma frase logo no início lá do 18 do Mário, quando Marx dizia lá, né, o homem faz a história, mas não faz como quer, só faz com determinadas circunstâncias, mais ou menos isso. Né? Então tem uma ideia aí de um fazer. Então, fazendo uma diferença já, ou seja, entre o fazer a história e o fazer de fabricar, a gente já percebe que o próprio verbo sofre algum tipo de transformação, o sentido da palavra muda. Né? Mas quando o homem faz a história, o que quer dizer este fazer a história? Né? Althusser, então, ele pode ser contestado, né, quando ele faz essa crítica ao John Lewis, de que o fazer, na verdade, significa transcender a história. Né? O que não serve para a gente pensar a questão, né, do marceneiro, quando ele fabrica mesmo. Né? No caso da história, o homem produz tudo. Ele não só produz o resultado disso, né, mas o produto do seu trabalho é a própria história. Então a matéria-prima se torna também a história que ele transforma. Então isso leva ao Althusser a se perguntar se existe, né, sob o céu, a ironia que ele faz, né, se existe sob o céu um sujeito tão quase aí como se fosse um semideus, digamos assim, com tamanha capacidade, né? Como se fosse o Deus homem com essa capacidade de transcender desta forma. Né? Para rebater as teses do John Lewis, o Althusser ele recorre às teses que apresentadas pelo marxismo-leninismo. Então, a tese do homem faz a história, ele vai contrapor a uma outra tese, que é a seguinte: as massas fazem a história. Para o Althusser, na verdade, quando o John Lewis coloca a questão de que o homem faz a história, no fundo ele não responde o que significa exatamente este fazer. Né? Então, fica aí uma lacuna, um mistério. Por outro lado, a perspectiva tomada pelo John Lewis, né, a perspectiva tomada por ele, na crítica feita pelo Althusser, é de que a história, a base dela é idealista. Né? E nesse sentido, portanto, poderíamos pensar que na luta da burguesia para a derrubada do regime feudal, na luta da burguesia contra a nobreza, e pensando que o fundamento principal, né, do feudalismo era de que quem fazia a história era Deus, ou seja, os nossos destinos estavam, portanto, nas mãos de Deus, né, podia fazer sentido pensar naquele processo do homem fazer a história, no sentido de que, portanto, a burguesia, para se contrapor a este idealismo, ela jogava nas mãos, portanto, dos sujeitos que lutavam para a derrubada do feudalismo, assumir o papel da própria história. Mas, por outro lado, quando o marxismo-leninismo coloca que são as massas que fazem a história, o que isso também quer dizer? Né? Para o marxismo-leninismo, colocar nesses termos significa
que em uma sociedade de classes, são as massas exploradas, oprimidas, dominadas, isto é, as classes, camadas e categorias sociais exploradas, oprimidas e dominadas, agrupadas em torno de uma classe explorada, capaz de uni-las, porque estamos falando de massas, né? Capaz de uni-las e colocá-las em movimento contra as classes dominantes, exploradoras e opressoras. Essa classe capaz de, não é sempre, segundo na perspectiva do Althusser, não é sempre a classe mais explorada da sociedade ou a mais miserável. Porque se fosse para pensarmos assim, essa classe seria o lumpenproletariado. Então, na perspectiva do Althusser, no capitalismo, não é o lumpenproletariado essa classe capaz de, mas o proletariado, a classe explorada na produção capitalista, que reagrupa, né, as massas que fazem a história e que vão fazer a história. A segunda tese do John Lewis, que é criticada, é aquela que eu já havia anunciado, que é o homem faz a história transcendendo-a. O marxismo-leninismo contrapõe essa tese a uma outra, dizendo que a luta de classes é o motor da história. Quando se diz que a luta de classes é o motor da história, isto já desmonta a ideia inicial, né, da primeira tese, né, de você encontrar o sujeito da história. O problema é que quando se coloca nesses termos, ou seja, as massas fazem história, no fundo também está se respondendo de maneira diferente a mesma pergunta, a questão do sujeito, né? Por outro lado, é preciso, portanto, repensar a primeira tese do marxismo-leninismo, de que são as massas que fazem a história, dentro do processo de que o motor da história é a luta de classe. Então é preciso juntar uma coisa com a outra, submeter uma tese à outra. Quando se afirma que são as massas que fazem a história, Althusser vai dizer, em relação a essa tese do marxismo-leninismo, sim e não. Por quê? Porque temos que pensar o que são as massas. E a gente sabe que as massas são compostas por várias classes, camadas, categorias, reunidas, né, em torno de um complexo, de um conjunto social, e que dentro das classes, das camadas e das categorias, não necessariamente você encontra uma heterogeneidade do ponto de vista político e ideológico. Você pode encontrar uma certa homogeneidade em relação, por exemplo, à questão da opressão, né? Compõem oprimidos, mas não necessariamente todos são explorados da mesma maneira e não necessariamente são todos oprimidos da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, a composição em função, né, das massas não se constituírem de forma homogênea, você já encontra uma heterogeneidade a partir de outras categorias que comporiam as massas, as classes, as camadas. Então, quando se pensa também a questão de que as massas fazem história, isso coloca um problema de identidade, de identificação. Então, como é que nós vamos fazer aqui para pensar, né, que o sujeito agora são as massas, né? Tendo em vista essa questão de que não há uma homogeneidade absoluta em torno das massas. Quando eu apresentei a segunda tese, de que o motor da história é a luta de classes, que é uma tese que está presente no Manifesto do Partido Comunista, a gente poderia, portanto,
para fugir desse problema, colocar a questão da seguinte maneira: as massas fazem história, mas a luta de classes é o motor da história. Quando se diz que as massas fazem história, e quando se diz que a luta de classes é o motor da história, não é o mesmo que responder quem é o sujeito da história ou quem faz a história, como inclusive, como já havia dito aqui, aparece no Desvio do Mar, né? Por outro lado, quando se diz que a luta de classes é o motor da história, fica claro, evidente, que não se trata mais do homem, o homem, né? E nem do fazer a história. Não se trata mais, portanto, do sujeito da história. Depois eu vou voltar a esse ponto, né? Do sujeito da história. Então é bom vocês guardarem isso. Quando se apresenta, né, que a luta de classes é o motor da história, evidentemente, portanto, que se coloca no primeiro plano a questão da luta de classes. E a questão das classes acaba ficando no segundo plano, né? É como se a gente fosse pensar aqui que primeiro vem as classes, entre aspas, para depois as classes entrarem em confronto. Então a defesa do Althusser é o contrário, ou seja, as classes se constituem no processo do confronto de classes, da luta de classes. Quando se dá primazia às classes e não à luta de classes, na perspectiva do Althusser, essa é uma posição mais reformista, ou seja, coloca as classes no primeiro plano. Ou seja, os reformistas, inclusive, dentro do marxismo, dentro do marxismo, inclusive, se encontram posições reformistas que colocam as classes no primeiro plano e a luta de classes no segundo plano. Quando se coloca as classes no primeiro plano, né, se parte do pressuposto de que elas antecedem a luta de classes. Numa perspectiva revolucionária, diz Althusser, né, a perspectiva revolucionária exige que se coloque a luta de classes no primeiro plano. Por quê? Palavras dele. A luta de classes é a forma histórica da contradição interna de um modo de produção que divide as classes em classes. Se nós submetermos, né, a primeira tese, as massas fazem história, marxismo-leninismo, com a segunda tese, a luta de classe é o motor da história, teremos, então, na perspectiva do marxismo-leninismo, leitura do Althusser, a potência revolucionária das massas só é potência em função da luta de classes. Por isso que eu fiz aquela junção de uma tese com a outra. Como a luta de classes não se desenvolve no ar, é preciso, portanto, compreender a sua materialidade. E onde estaria a sua materialidade na perspectiva do Althusser? A sua materialidade está na exploração de uma classe sobre a outra, ou seja, é nas contradições materiais da exploração que se funda o antagonismo de classes, a luta de classes. Ou, se quisermos, é na luta de classe econômica, na chamada infraestrutura, tudo com aspas aí, na exploração de classes. Com essa condição, a tese da primazia da luta de classes é materialista. Esta condição, na verdade, ela derruba a tese do sujeito da história. Em seu lugar, portanto, dá-se uma atenção maior, dá-se a primazia à luta de classes e se considera a história, palavra de Althusser, como um imenso sistema natural humano em movimento, cujo motor é a luta de classes. A história é um processo sem sujeito. Isso deu
isso deu até hoje, dá até hoje muito pano para manga, de um materialismo vulgar, de dizer que o Althusser abandonou, portanto, a dialética, né? Ou seja, as contradições aí das classes. Né? Mas eu vou retomar esse ponto e vou mostrar que há uma deformação, há uma leitura deformada do Althusser quando se faz esse tipo de crítica. Diz Althusser, então o problema de saber como o homem faz a história desaparece por completo. A teoria marxista o lança definitivamente em seu lugar de origem, que é na ideologia burguesa. Isso não quer dizer que o marxismo-leninismo perde de vista os homens reais, concretos. Ao contrário, diz Althusser, para a gente ver isso, né, como são, e para libertá-los da exploração, o marxismo-leninismo necessita se livrar da ideologia burguesa do homem. Né? Sábio e Delírio, acho que vão tocar mais nesse ponto. Como sujeito da história. Precisa se livrar, nas palavras do Althusser, do fetichismo do homem. Ao desaparecer a questão do homem como sujeito da história, não significa o desaparecimento da ação política. Ao contrário, a crítica do fetichismo burguês do homem, quando se faz essa crítica, é isso que dá força à ação política. E nesse sentido se submete a ação política à condição da luta de classes, que não é uma luta individual, mas, palavras dele, que advém da luta de massas organizada para a conquista e transformação do poder de Estado e das relações sociais. Ou seja, Althusser sai em defesa, portanto, pensar, luta de massas organizada, sai em defesa da existência do Partido Revolucionário, considerado para ele fundamental, porque sem ele a conquista do poder político pelas massas, conduzidas pelo proletariado, conforme já havia mencionado, é impossível. As duas teses principais do marxismo-leninismo, quais seriam? As massas fazem a história, a luta de classe é o motor da história, permitem um conhecimento científico da história, pois elas evocam a existência de uma ciência da história. Quais são os elementos disso, dessas teses? Elas conduzem a definir a forma de união das classes que constituem as massas, colocam o proletariado no primeiro plano. Em segundo lugar, convocam a pensar a unidade da luta de classes, da divisão em classes, e todas as suas consequências nas formas materiais da exploração, eu também já havia mencionado, na divisão social do trabalho, etc, etc. E em terceiro lugar, leva a definir o proletariado como a classe, está aqui para a classe, com as condições, em virtude das suas condições objetivas de exploração, tornam essa classe capaz de exigir a luta de todas as demais classes exploradas, oprimidas e dominadas por transformação social, etc, etc. Para Althusser, quando se diz aos proletários que os homens fazem a história, na perspectiva dele, há uma enorme possibilidade de desorientá-los e de desarmá-los. Se nós fizermos eles acreditarem nisso, toda essa onipotência, o Deus homem, para eles isso vai dificultar empreender lutas concretas contra uma burguesia que detém as condições materiais, ou seja, os meios de produção, que detém o poder político e Estado, e que detém todo o aparato jurídico
e todo o aparato ideológico da dominação de classe. Então, para finalizar a minha exposição, eu citaria aqui um pequeno trecho dessa obra do Althusser que eu havia comentado, porque ele parece bastante interessante para a gente refletir um pouco. Diz ele: quando se lhes canta, né, a canção humanista, ou seja, aos proletários, aí, aos dominados, oprimidos, etc., se lhes desvia da luta de classes, se lhes impede de se dar e de se exercer a única potência de que dispõe, ou seja, a da organização em classe e da organização de classe, ou seja, dos sindicatos, organização em classe, organização em sindicatos, e a organização de classe, organização em partido, para conduzir a sua luta de classe por eles próprios, por eles mesmos. Então, desse modo, nós podemos concluir com Althusser que os homens reais, concretos, são sujeitos na história, ou como dizia o Jair ontem, né, no debate que nós fizemos em Marília, são sujeitos da ação política, na ação política, mas não sujeitos da história. Então é isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Muito obrigado. Então, com a palavra agora, o senhor doutor Danilo. Corintiano, cientistas. Com muitos títulos. Bom, queria agradecer o Jair por ter tido essa iniciativa de organizar esse evento em várias cidades, várias universidades do Brasil, né? E o Eliel, que era a organização local. Né? E o que eu vou falar aqui é fazer uma análise muito introdutória, né? Minhas pesquisas têm se destinado mais a uma aplicação dos conceitos da tradição altusseriana, da obra do Althusser, da obra do Poulantzas, né, à política brasileira, né, não sou aí um filósofo, então tem uma certa precariedade na minha fala, mas mesmo assim me arrisco a falar um pouco sobre um tema que eu acho que é fundamental e tem a ver com a nossa temática de hoje, né, que é justamente a grande tese que criou muitas disputas, muitos conflitos, muitas críticas foram dirigidas a partir do momento que Althusser postulou, né? Justamente a tese do humanismo, do anti-humanismo teórico. Né? Ele, afirmando na tese de defesa de Amens, né? Ele afirma, né, já em meados dos anos 70, o seguinte, né? Eu defendi a tese do anti-humanismo teórico de Marx, tese precisa que não quiseram entendê-la, em seu sentido preciso que provocou contra mim a santa aliança de tudo que existe de ideologia burguesa e social-democrata do mundo, e até o seio do internacional. E, a partir da postulação dessa tese, muitos conflitos, ou muitas críticas que foram dirigidas à obra do Althusser, elas pautaram muito por uma tentativa de ficar muito vinculados a um certo argumento de autoridade, né? Ou seja, muitos dos críticos, e até um pouco o Althusser acabou caindo um pouco, em certo sentido, nessa jogada, né? Partiam um pouco dessa ideia, assim, quem tem efetivamente a verdade do texto de Marx. Mas eu acho que é possível, nessa análise dessa crítica que o Althusser faz ao humanismo teórico, pensar, né, a sua obra não a partir de uma referência direta como uma verdade do texto de Marx, né, mas como uma contribuição fundamental para o processo de renovação do materialismo histórico, da teoria marxista da história. Né. E um elemento que eu acho que é interessante, que é possível fazer uma aproximação, é justamente a ideia de formação social, que ele um pouco elucida a partir dos textos de Marx, mas que ele indica um pouco a ideia de formação social
como uma espécie de justaposição de vários modos de produção sob a dominância de um. E é possível fazer uma correspondência dessa noção de formação social com a ideia justamente de formação teórica. Por que é isso importante? Justamente é importante para pensar que no processo de ruptura, né, que ele está defendendo, do Marx, com a sua fase onde estava permeada permeado pelo humanismo teórico, essa ruptura não é uma ruptura que dissolve completamente, totalmente, ou elimina todos os elementos da problemática anterior. Mas essa formação teórica que surge fundamentalmente a partir de 1845, a ideologia alemã, um pouco pegando a interpretação do Marx, vai propiciar indicar que é o seguinte, o elemento fundamental, a teoria que orienta toda a nova problemática, ela existe e subordina os demais elementos. Então, não adianta a gente ficar aqui numa tentativa de caça-palavras, mostrar que existe a palavra alienação, ou mesmo referência humanista na obra chamada Obra de Maturidade do Marx. Para empreender essa crítica ao humanismo teórico, então, portanto, eu acho que é fundamental retomarmos dois conceitos que são importantes na obra do Althusser. O conceito de problemática teórica e o conceito de corte epistemológico. O conceito de problemática teórica é basicamente uma tentativa de elaboração a partir do próprio texto de Marx, a ideia que está presente, por exemplo, no prefácio de 1859, quando ele está se referindo à ideia de que na ideologia alemã fizeram um acerto de contas com a filosofia anterior. O que significa esse acerto de contas e o que tem a ver com o conceito de problemática teórica? Significa que, se até o período pré-1845 as tentativas dos jovens hegelianos eram de oferecer respostas novas para velhos problemas, a partir de 1845 surge, Marx e Engels se engajam numa nova problemática, na formulação de um novo problema. Então, quando o Althusser está pensando essa ideia de problemática teórica, ele já está justamente pensando qual que é essa teoria que orienta, qual que é essa pergunta que orienta um conjunto de conceitos, um conjunto de teses que o Marx vai procurar aprofundar a partir de 1845. E o que se tem, portanto, no período anterior a 1845? Qual que é a pergunta? Qual que foi a pergunta que foi deixada de lado? É justamente a pergunta, o que é o homem? E com ela, os conceitos que aparecem que se tornam dominantes na explicação que o Marx vai procurar fazer dos fenômenos sociais. O conceito de essência humana, o conceito de alienação, que significa justamente a perda da essência humana, e o conceito de emancipação humana, que justamente refere-se à ideia de recuperação dessa essência humana. Então, quando Marx e Engels, a partir da ideologia alemã, isso um pouco é a análise do Althusser fazendo, rompe com a problemática anterior, eles rompem não apenas em termos de dar respostas antigas respostas novas para velhas perguntas, mas procura postular uma nova pergunta. E essa nova pergunta é justamente aquela: o que é história? Então, aqui se dá o que o Althusser chama de corte epistemológico, ou ruptura epistemológica, que não é um processo que se dá de uma vez por todas. É aquilo que o Althusser chama de um processo de longuíssima duração. Toma a liberdade de fazer uma citação dele, da querela do humanismo inteiro, do texto de 67, 1967. Esse evento, o corte epistemológico, é evento de longa duração.
E se ele tem efetivamente em um sentido um começo, em um outro sentido ele não tem fim. Pois a ciência que nasce na e da ideologia da qual ela se arranca, não está, uma vez nascida, assegurada e estabelecida em seu domínio, como em um mundo fechado e puro, onde ela não lidaria senão consigo mesma. Ela não cessa vivendo de trabalhar sobre uma matéria-prima sempre afetada a um título ou a um outro, de ideologia, e ele não se estende senão a avançar sobre domínios ou objetos designados por noções que sua conquista permitirá retrospectivamente qualificar de ideológicos. O trabalho de crítica e de transformação do ideológico em científico, que inaugura toda a ciência, não cessa, portanto, jamais de ser a tarefa de ciência estabelecida. Toda ciência não é senão um corte continuado, escandido nos cortes ulteriores e interiores. Então, o que o Althusser está indicando nesse texto é que o surgimento desta nova teoria, que se reporta à consciência filosófica anterior, que se reporta aos elementos ideológicos da ciência, da consciência filosófica anterior, não é um processo que se dá de uma forma por outra. Está indicando claramente aqui que a ciência que surge como teoria dominante, como formação teórica dominante, ela convive, pode conviver com os resquícios da outra teoria. Mas é claro que a partir daqui, a partir desse momento, os conceitos e o próprio Althusser, embora muitos críticos fizeram essa crítica, o Althusser não reconheceria a ideia de humanismo na obra de maturidade, o Althusser chegou a reconhecer a presença de alguns elementos da perspectiva da problemática humanista na obra de maturidade, mas sempre indicando, esses elementos não são o norte teórico de Marx, não são o norte da teoria da história, são elementos subordinados à problemática da teoria da história. Por quê? Porque não são mais os conceitos de alienação, emancipação humana e essência humana que dão as cartadas nessa nova teoria. São os conceitos de relações de produção, forças produtivas, formação social, modo de produção, luta de classe, revolução social. São esses conceitos que estão no posto de comando. Então, a análise de uma teoria, a análise da dominância de determinada problemática teórica, de determinada obra, não pode se resumir uma simples caça de palavras, caça de trechos, para indicar justamente aquilo que é o argumento central. Não. Acho que é necessário, quando se lê um texto teórico, perguntar justamente pensar qual que é o problema central colocado. Qual que é a pergunta orientadora fundamental e como que essa pergunta orientadora fundamental ela é determinante para orientar os conceitos que serão colocados mais em evidência e outros conceitos que serão apagados ou mesmo eliminados. Esse é um elemento importante que está presente na discussão que o Althusser vai fazer a partir, portanto, desses dois dispositivos conceituais fundamentais, que é o conceito, que é a ideia de problemática teórica e a ideia e o conceito de corte epistemológico. Muitos dos críticos do Althusser trataram o corte como um grande, foi o elemento mais criticado, a ideia para negar justamente a ruptura e, consequentemente, negar aquilo que é fundamental numa tese fundamental para Marx, para o Althusser, lendo Marx, que é Marx descobriu um novo continente, o continente histórico. Mas, afinal de contas, a partir dessa discussão, como é que o Althusser caracteriza o humanismo teórico? Fundamentalmente, como uma ideologia. Mas a caracterização do humanismo teórico como uma ideologia tem dois aspectos fundamentais a serem tratados. O primeiro aspecto é o aspecto epistemológico, que está muito presente aí nos textos dos anos 60, mas que também tem desdobramentos, inclusive pela sua obra Resposta de um Livro,
que é justamente aquele que compreende a relação entre ciência e ideologia. O segundo aspecto, né, dessa caracterização do humanismo teórico como ideologia é justamente o aspecto político, que é justamente o aspecto que é os efeitos políticos, né, do humanismo teórico. É preciso ressaltar aqui que quando Althusser está pensando a relação ciência-ideologia e as consequências da ideologia humanista, né, a relação entre ciência da história e ideologia humanista e as consequências da ideologia humanista, né, o pano de fundo, a questão de fundo, né, os elementos que estão permeando o debate todo que ele está fazendo, justamente é da discussão sobre a relação entre a teoria marxista e o movimento operário, especialmente a fusão da teoria marxista para o movimento operário. Então, portanto, não tem nada a ver com aquele tipo de estigmatização que foi criado sobre a obra do Althusser, vai falar que é um autor teoricista. O que ele estava aqui apontando era justamente, né, ou seja, muito mais do que pensar o marxismo como guia para a ação, né, pensar justamente o marxismo como uma caracterização científica da história, né, e como ela é determinante para pensar, né, justamente o processo de evolução. E ele aponta, né, nesse primeiro aspecto aí, né, da relação entre ciência e ideologia, entre ciência da história e ideologia humanista, a seguinte ideia, né? O humanismo teórico se caracteriza fundamentalmente como uma ideologia porque ele é um obstáculo epistemológico, né? Ou seja, né, ele impede o surgimento, né, de um conhecimento das estruturas sociais, das relações sociais de produção que condicionam as práticas sociais. Ou seja, na perspectiva do Althusser, o humanismo teórico, então, portanto, essa ideologia que tem como elemento fundamental a ideia de homem, ela exerce fundamentalmente uma função de reconhecimento, uma função prático-social, jamais uma função de conhecimento da realidade social. Muitos críticos do Althusser, né, procuraram indicar que essa tese era problemática porque deixava de observar a possibilidade da existência de um humanismo revolucionário, né? Justamente porque estavam querendo dar mais ênfase à ideia de que o marxismo não é uma ciência, né? O marxismo deve ser entendido fundamentalmente como uma espécie, a obra do Thompson é muito marcante isso aí, a ideia de uma indignação moral, ou seja, uma denúncia da inumanidade do capitalismo, das opressões existentes no capitalismo, né? Ou seja, o marxismo nessa perspectiva não teria a tarefa de pôr a nu, né, o conhecimento, estabelecer o conhecimento, né, daquelas estruturas que são invisíveis, daqueles valores que condicionam as práticas dos agentes, né? Como havia falado aí, né? Ou seja, indicar quais são as relações de produção que se estabelecem em determinada época histórica, quais são as classes em luta, né, em cada momento histórico. Então, é justamente seguindo a leitura do prefácio de 1857 que ele vai entender que não se deve partir do Marx, né? Não deve se, para analisar a realidade social, não deve se partir dos homens, sejam eles abstratos ou concretos, né? Mas justamente daquilo que o Miriam havia exposto anteriormente, né? Da luta de classes. Ou seja, o motor, a história tem um motor, a história tem um movimento, e esse movimento chama-se luta de classes. Portanto, a história não tem o sujeito. A história é permeada por relações contraditórias, né? E justamente são essas relações sociais contraditórias que vão condicionar a atividade prática dos homens concretos, né? Então, o que ele chega a afirmar, na própria tese, na resposta de John Wills, né,
que os homens não são ponto de partida, são pontos de chegada da análise. Antes disso, é necessário, né, pensar as relações, né, de produção que condicionam suas práticas. Tem eu não sou conhecedor do alemão, mas tem uma palavra que ele utiliza, que ela é muito referenciada nos debates sobre classes sociais, que é a ideia justamente, que é o conceito de Trager, que estaria presente no Marx. Né? Esse conceito ele pode ter tanta tradução, né, de pensar, né, as classes como portadoras de relações sociais, quanto de suporte. Os críticos de Althusser tenderam a fazer a análise como ao classificarem, meu modo de ver, equivocadamente a obra de Althusser como estruturalista, tenderam a pautar a ideia de que as classes seriam um mero suporte, né, estariam nas mãos de estruturas e, portanto, não haveria possibilidade de mudança social. Eu acho que é possível fazer uma leitura, e isso aparece várias vezes, né, na obra, a ideia justamente da classe como portadora dessas estruturas. Né? Se a gente for trabalhar bem vulgarmente a ideia de portador, né, a gente pode pensar a pessoa que é portadora dos vírus da AIDS, por exemplo, né? Ela vive com aquele vírus no seu corpo, aquele vírus condiciona a sua existência, né, vital, né? Mas não necessariamente a pessoa vai morrer por causa desse vírus. Às vezes morre por outras questões que esse vírus tem efeitos desse vírus. Né? Então, para fazer talvez uma analogia bem precária, mas é um pouco esse espírito que está ali presente. Né? A ideia do portador, que, ou seja, o campo da luta de classe determinado justamente pelas relações de produção que estabelece determinado momento histórico. As relações de produção que estabelecem o escravismo é diferente do capitalismo, e isso justamente tem implicações sobre a forma como se estabelece a luta de classe. Né? Então, portanto, na perspectiva de Louis Althusser, né, ao centrar na ideia de homem, ao partir da ideia de homem, né, a problemática humanista e os seus intelectuais que defendem essa perspectiva, né, interditaria o conhecimento dessa realidade, dessas estruturas, dessas relações de produção. Tem uma frase do Balibar, um texto que foi traduzido recentemente. Etienne Balibar foi um parceiro do Althusser, né, e recentemente o Caderno C. Marx publicou um texto da década de 60, a tradução, que se chama As Ideologias Pseudo-Marxistas da Alienação. Né? E ele vai, justamente nesse texto, mostrar os efeitos que tem a ideia de alienação para a ciência, né? Ou seja, explicitar como ela se constitui efetivamente como um obstáculo epistemológico. Né? Então, lá pelas tantas, na página 238, ele afirma: substituindo o conceito de exploração e de extração de mais-valia, a alienação faz desaparecer a especificidade histórica do objeto de estudo. Ela permite trocar a explicação das causas pela descrição dos efeitos. Né? Então, um pouco que o Althusser está querendo indicar, né, são elementos que estão presentes nessa problemática humanista, nesses conceitos que fazem parte da problemática humanista, né, e que redundam também no problema para pensar a própria mudança social. Né? Porque, de alguma maneira, isso está presente também na análise do Althusser, o conceito de alienação interdita o conhecimento, né, da história como um processo. Na verdade, você tem a história mais como uma eterna repetição. Repetição do quê? De uma essência humana que foi perdida e que é recuperada, e que é perdida e que é recuperada. Né? Você não tem, nesse tipo de análise, o conceito fundamental do conceito de modo de produção. Você não tem os conceitos que eu havia mencionado anteriormente: forças produtivas, modo de produção. Né? Ou seja, e se você quiser implantar, né, um pouco as discussões que se fazem, comparação do Capital com os anos em 1844, né, o conceito de trabalho alienado, mesmo estranhado, né, pegando as novas discussões que estão sendo feitas no Brasil, né, para a ideia de trabalho assalariado,
diria que daria tilt, né? Ou seja, que um trabalho assalariado, né, é uma forma, né, de exploração, né, historicamente determinada. Né? Então, que esse conceito justamente, né, esses universais que são criados, que a ideia de alienação faz referência, que a ideia de essência humana faz referência, não dão conta de responder. Né? Bom, esse alguns dos elementos aí que estão presentes aí para pensar, né, o humanismo teórico como uma ideologia. Quais são as consequências, né? Isso do ponto de vista de pensar a relação entre ciência e ideologia e pensar, portanto, o humanismo teórico como obstáculo para a ciência. Quanto a pergunta fundamental está orientada pelo que é o homem, não se tem a possibilidade de construir uma ciência marxista da história, uma ciência da história. Quais são as consequências políticas, né, do humanismo teórico? Na obra do Althusser, aquilo que um pouco já apresentou o ideal, né, o humanismo teórico, a ideologia humanista é caracterizada como uma ideologia pequena burguesa ou burguesa, cujo efeito fundamental é desarmar o proletariado para a luta. Ou seja, o efeito é interditar a fusão entre o marxismo e o movimento operário. É aquilo que a gente poderia chamar, né, e o Althusser faz essa referência, da expressão do espontaneísmo. Né? É a ideologia espontânea do proletariado. É o proletariado, né, incorporando em sua ação todos os aspectos do direito burguês e dos seus predicados. Né? E aí vem, né, justamente, antes disso, é interessante citar aqui uma conversa do Althusser com um dirigente do Partido Comunista Francês, Waldeck Rocher, né, no final dos anos 60, em que ele afirma, né, um pouco essa problemática. Bom, com que termos trabalhamos as lutas? Né? E aí o Rocher afirma, você compreende quando eu utilizo o termo humanismo. O que tenho em vista é me direcionar a todas as pessoas que o empregam para a nossa política de unidade. O Althusser responde, de fato, você se direciona antes de tudo aos pequenos burgueses, porque são eles massivamente que vivem na ideologia humanista e falam a sua linguagem. Né? Então, o que está presente aqui na ideia do Althusser é pensar, né, que a ideologia humanista, no processo de consolidação do capitalismo, ela só pode desempenhar um papel conservador. Ela cumpriu um papel revolucionário, isso é reconhecido pelo Althusser, quando ela, né, retirou de cena, né, justamente a ideologia feudal centrada na ideia de Deus. Esse é um papel revolucionário de grande ponto, né? Mas ela não cumpriria o mesmo papel na luta pela construção do socialismo. Por quê? Porque ela, seguindo os trabalhos de Bernard Edelman, né, que também vai trabalhar com a problemática althuseriana e vai especificar, né, ele é um autor que trabalha no campo do direito, tem uma obra chamada O Direito Captado pela Fotografia, né, que vai indicar justamente a relação da ideologia burguesa e da ideologia jurídica. E como ele classifica a ideologia jurídica? Como aquela que parte da ideia de homem, né, e chega à ideia de homem, é possível caracterizar, então, portanto, que a ideologia jurídica é fundamentalmente uma ideologia humanista, fundada na ideia de homem, fundada na ideia de sujeito de direitos. Né? Ou seja, ela proclama a pessoa humana como sujeito de direitos. Esse é um elemento fundamental de uma revolução no capitalismo. Né? Porque, no modo de produção escravista, você não tem, né, o escravo sendo tratado como sujeito de direito. No capitalismo, né, essa ideologia, ela interpela, né, um pouco pegando a própria ideia do Pulantzas, né, os indivíduos, as pessoas como indivíduos cidadãos, né, e nega a todo tempo, portanto, o seu pertencimento de classe. Né. Então, na esfera da circulação, onde uns compram, outros vendem a sua força de trabalho, todos são vistos como proprietários de si.
E isso, justamente, né, é um dos princípios ancoradores da ideia do direito burguês. Né? Todos os homens são iguais perante a lei. Né? Ou seja, no plano da circulação, essa igualdade se estabelece, né? Essa homogeneidade se estabelece e ela, ela justamente se retém para si um segredo fundamental, que é o segredo das relações de exploração, que é o segredo das relações de produção. Sem, portanto, uma teoria revolucionária, sem, portanto, uma ciência, né, não é possível desvelar aquilo que essa ideologia jurídica, né, fundada na ideia de Deus, ela ela oferece, né? E esse debate, né, eu já vou para os meus finalmente, né, que é um elemento fundamental da análise do Althusser, tem repercussões sobre a análise que ele vai fazer das experiências comunistas. É possível dizer que esses textos, Ler o Capital, a favor, por Marx, né, traduzido lá como por Marx, Resposta de John Lewis, né, o Althusser está muito preocupado em fazer uma espécie de análise do inconsciente da obra do Marx, do marxismo. Mas, nos textos do chamado Crise do Marxismo, que aparece a partir de 1975, 6 até 78, Althusser parece estar mais voltado para a análise do inconsciente do movimento comunista de uma maneira geral. Mas é interessante ver que Althusser aprofunda algumas teses que ainda ele não conseguiria trabalhar de maneira suficiente nos anos 60. Há um texto bastante conhecido, né, que ele não foi assinado na época, mas que é um texto do Althusser sobre a Revolução Cultural, e que Althusser, de alguma maneira, dialoga ou namora, paquera, né, a experiência do capitalismo de Estado chinês. Né? Paquera por quê? Porque, pouco entusiasmado com a experiência chinesa nos anos 60, acaba entendendo que a simples mudança de titularidade da propriedade jurídica, né, do capital privado para o Estado significaria já um processo de revolução socialista. Entendia que a fusão do partido ao aparelho do Estado seria fundamental para a construção do socialismo. Né? Trabalhava, inclusive, com outra ideia extremamente jurídica, né, de um modo de produção socialista e não com a ideia de socialismo como um período de transição, portanto, período de luta de classes. Esses postulados, de alguma maneira, entravam em contradição com aquilo que ele vinha afirmando de maneira teórica e rigorosa sobre a análise do Marx. A partir, então, portanto, dos textos dos anos 70, né, o que não pode continuar no Partido Comunista, né, Marx e seus limites, a crise do marxismo, enfim, a crise do marxismo, marxismo com teoria finita, uma parte desses textos são traduzidos, né? Ele, acho que, afirma de maneira mais rigorosa, né, essa crítica ao socialismo jurídico, né, e justamente né, expulsa qualquer ranço, portanto, do humanismo teórico, né, do movimento comunista. Né? Quando pensa justamente o socialismo como um processo de período de transição, quando coloca mais em evidência a ideia da ditadura do proletariado, que segundo ele não pode ser admitida pela ideologia jurídica burguesa, quando pensa que o partido deve atuar por fora do Estado, quando faz a crítica ao Partido Comunista como um aparelho de Estado burguês, né? Essas reflexões sobre a crise do marxismo eu acabei escrevendo nessa coletânea da luta sociais, né? Que eu acho que é isso, né? Ou seja, chamando a atenção que nos anos 60, aquilo que ele falava, né, o rigor que ele tinha para pensar a crítica ao humanismo, como uma crítica também ao socialismo jurídico, ele não era levado às últimas consequências, principalmente quando se pensava na experiência socialista. Né? E a partir dos anos 60, eu acho que o cenário se fecha de uma maneira mais clara para pensar o movimento comunista. Mas eu acho que as análises mais rigorosas que ele faz da obra de Marx mesmo estão nessas obras pioneiras. Né? Sei que me alonguei, mas esse recado. Vim de longe, né? Sofri. Né? Tá bom. Desculpe pela atenção. Obrigado, Danilo. Antes de passar a palavra para o Sávio, aqui uma pequena propaganda.
que tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo aqui, que é o dossiê, o Danilo acabou de se referir, tem artigo dele, artigo do Jair aqui presente, que precisa pegar autógrafo dos dois, né? E pela bagatela, né, a revista Lutas Sociais, uma revista, na verdade, uma revista militante, né, feita aí por braços, né, nada profissionalizado, mas o resultado é excelente, e pela bagatela de 20 pilas. Então, é o preço de cerveja isso aí. Está sendo vendido aí fora, e quem quiser contribuir, né, para a continuidade da subsistência, até porque tem a ver com o debate que está sendo feito aqui, fique à vontade. E aqui só para dar água na boca aí, né, porque tem poucos exemplares, já foram vendidos todos, que é o lançamento de Informat, mas quem tiver interesse, que também a gente tinha a ver com esse debate aí, que é uma obra do Althusser, né? Quem tiver interesse, depois procura a gente encomenda e o Sávio manda para nós. Pode ser, Sávio? Eu estou te comprometendo aí, né? E também na linha de lançamento de livros, com o nosso ex-companheiro aqui, camarada de muitas lutas aí, que é o Danilo, que é Crises Políticas e Capitalismo Liberal no Brasil. O do Por Max é R$26, né? Tem mais páginas aqui, mas aqui é a tese de doutorado, a gestão da tese de doutorado do Danilo, que está sendo vendido aí. Então, quem quiser contribuir, né, para o autor conseguir voltar para Chapecó, é uma boa oportunidade, ok? Por enquanto, isso, passar para o Sábio, vai ser longo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer ao Jair pela organização de vários eventos acontecendo, ao Uriel, e a satisfação de voltar sempre a essa universidade em que eu trabalhei por muito tempo e tenho tanto carinho pelas pessoas, dos seres humanos. Enfim, provocação para a gente começar um pouco a descontrair pelo seguinte, e a satisfação de participar da mesa com o Daniel e com o Danilo. Descontração porque o Danilo aqui expôs algo que seria o tema também, né, da minha fala, tratar da questão do humanismo, mas por um outro viés, talvez, e até economizando um pouco do que já foi dito. Eu acredito que eu poderia contribuir, na verdade, com um relato até um pouco mais pessoal do que, para mim, foi importante ao tomar contato com a obra de Althusser, né? Ainda que eu também, uma obra muito marcada por problemas mais próximos ao campo da filosofia, né? Mas que teve, como é demonstrada pela riqueza, né, dos produtos desse grupo que se orientou por essas teses, teve repercussões muito fortes na sociologia, na ciência política, na história, na antropologia, na linguística, né? Não ficou encerrado no campo da filosofia. Mas, como eu não sou filósofo de formação também, né, nós temos certa... chega até certo ponto, né, ao que algumas questões são tratadas. Então até faço aqui uma intervenção num relato um pouco mais pessoal, de como a obra de Althusser foi importante, ainda que eu não acompanhe todas as teses que poderiam ser vinculadas ao althusserismo, do marxismo, mas essa crítica ao que ele chama de humanismo teórico, né, foi para mim fundamental para entender algumas insatisfações que eu via nas explicações que eram dadas dentro do campo, não só no campo marxista, mas no marxismo em geral. Então, começaria dizendo o seguinte, né, que eu sempre tive um pé atrás com teorias que, desde o começo do estudo da graduação, que precisavam recorrer a todo momento a uma ideia geral de humanidade, né, ou que precisavam recorrer, quando você torce o argumento, você chega no fim, precisava recorrer a algum tipo de essência, né?
com o contato com os textos de Marx e Engels, não me parecia que essa ideia de essência ela fosse compatível com as teses que estavam sendo construídas, né, para o materialismo histórico, para o desenvolvimento de uma teoria materialista. Esses caracteres transhistóricos que existiriam desde sempre, que estariam como um pedaço, né, de cada um dos indivíduos, não me parecia eu sempre senti um desconforto com essa perspectiva que essencializava as questões. E fui encontrando, de certa maneira, respostas no próprio marxismo, até além dele. Eu acho que seria um debate muito interessante aqui em algum momento trazer como que isso se explica também por certa vaga da década de 60, que questionou, não só dentro do marxismo, mas em geral, a ideia de homem. Né? Basta dizer o trabalho de Michel Foucault, que também contribui para essa denúncia, né, que o Foucault dizia dessa ficção, que é a ideia de homem. Uma ficção que tem, aí sim, voltando ao materialismo histórico, um efeito real, ela é necessária para que as coisas aconteçam do jeito que acontecem. Então, assim, vejam bem, eu não estou necessariamente negando que existam certas características invariantes, vamos dizer assim, na espécie humana, né? É algo que talvez uma contribuição vinda de uma biologia com bases materialistas poderia contribuir, né? Vocês vejam que há um discurso muito difícil a ser feito dessa interface das ciências humanas com a biologia, porque realmente, né, não é só porque a Marta está entrando que eu estou falando de antropologia. Existe, acho que, um debate muito fértil a ser feito em razão dos usos que o conhecimento da biologia utilizado, né, os usos que são feitos do conhecimento da biologia para justificar desigualdades, naturalizar as questões. Mas, por outro lado, né, existe sim um conhecimento da biologia que faz com que nós nos vejamos dentro, fazendo parte de mesmos processos naturais que outros seres. Né? Ou seja, que nós não somos indiferentes a certos movimentos e tendências naturais, nós não somos alheios a tudo que acontece com outros seres vivos. Né? Ou seja, sei lá, vendo de uma parte mais interessante, portanto, dessa interface de biologia e ciências humanas, superar um antropocentrismo, para dizer assim, que vê o homem como uma espécie especial. A base divina disso está muito clara, né? Porque é uma espécie especial. Portanto, esse antropocentrismo, eu acho que ele foi superado. Lembrando o texto do Freud, famoso, né? Uma dificuldade no caminho da psicanálise, ele dizia o seguinte: antropocentrismo superado, né, por Darwin, por Galileu, por Darwin e daí por mim, né, Freud. Ou seja, tirar um pouco o homem do centro das problemáticas. Né? E aí, alguns marxistas, no caso desses que seguem essa vaga, diziam que Marx teria feito, né, também uma recolocação do problema, retirando do centro das questões essa ideia, essa ficção do que é o homem em geral como uma essência em geral. Bom, mas enfim, eu não tenho muitas pretensões aqui, desenvolver teoricamente, eu acho que até vou perder aqui um pouco no rigor, porque, de certa maneira, é incontornável o debate sobre a ruptura do pensamento de Marx. Né? E eu até já, para ficar um pouco claro, adianto que meu argumento geral é muito próximo do Danilo, é o mesmo do Danilo, que seria o seguinte, né? Acho que pode ser que aqui eu dê uma relativizada, de certa maneira, mas que embora exista uma preocupação, né, que pode percorrer toda a obra de Marx, relativa a situações mais ou menos condizentes com a existência social de viventes, né, que vivem socialmente, embora a gente possa encontrar isso em toda a obra de Marx, eu considero extremamente precisa, né, a tese exposta por Althusser, segundo a qual existe sim uma teoria, uma diferença entre a teoria madura de Marx, cuja obra máxima é o Capital, e o que ele chamou de humanismo teórico. Né? Como vocês veem, né, a gente está batendo aqui nas mesmas teclas, porque não é confortável ser crítico ao humanismo teórico. Né? Isso entra preocupações distintas, pode cair em terrenos que confundem
um humanismo prático, um humanismo que tem funções políticas importantes, com aquilo que nós estamos chamando de humanismo teórico. Afinal, também tem uma base objetiva para essa resistência, né? Acho que o Danilo tocou isso, a todo momento, todas as situações e fenômenos a que estamos submetidos na sociedade moderna, capitalista, existe uma parte dessa dimensão da existência social em que nós somos a todo momento interpelados, né, enquanto sujeitos, enquanto seres autônomos. E essas referências objetivas, né, que fazem parte de uma lógica necessária para que a troca de equivalentes exista, elas informam uma noção geral de homem, né, enquanto uma figura abstrata. E aí uma abstração no sentido negativo, ou seja, um obstáculo ao conhecimento, né? O Jair até tocou nessa questão do abstrair, como destacar, né, uma parte da realidade em nome e desconsiderando, né, o conteúdo dela. Agora, por que seria um obstáculo ao conhecimento formular a pergunta da maneira como o Danilo nos mostrou, né? Não formular em termos do que é história, mas sim do que é o homem? Porque ao formular a pergunta dessa maneira, você está ao mesmo tempo ocultando outros conceitos, outras noções que, no meu entender, permitem uma mediação científica com a realidade, ainda que com todos os problemas que essa ideia de científico pode gerar. Falando de forma mais direta, né, colocar a pergunta de uma forma pode evitar outras perguntas incômodas, né? Aquelas que, por exemplo, vão remeter inúmeras contradições sociais, não a uma ideia abstrata de um homem, mas as contradições das classes, a dinâmica do capitalismo, ao conteúdo objetivo das contradições. Portanto, e aqui eu vou passar um pouco mais rápido, acho que não tem muito sentido repetir algumas questões que foram expostas pelo Danilo. Uma contribuição seria o seguinte, né, que quando eu conheci a obra de Louis Althusser e a sua crítica ao humanismo teórico, eu passei a rever algumas obras de Marx e a reler de uma maneira, como ele dizia, né, ler o Capital, ler as obras de Marx, orientado por essa questão, por esse problema. É interessante que o Danilo citou aqui a ideologia alemã, em que aparece de forma clara, né, em que ele diz, olha, o problema da filosofia anterior não eram as respostas que eles estavam dando, o problema estava nas perguntas, né? Então eu preciso mudar a pergunta. E falou isso de uma forma clara, explícita, que a nova pergunta era o que era história e como entender materialmente, objetivamente, as relações sociais que se dão nos diversos períodos históricos. Então, eu separei aqui duas passagens, desculpa, eu vou ler sem ficar muito, se não vocês compreenderem a vida, eu devia ter pensado em projetar ali, mas vou tentar ler devagar, em que me parece, né, que essa certa angústia, essa insatisfação do conceito que existia antes, né, por meio do qual Marx informava sua análise, era uma insatisfação que ficou clara para tanto Marx quanto Engels em 45 e 46. Em determinado momento da ideologia alemã, o texto de 1845 e 1846, eles dizem o seguinte, sobre Ludwig Feuerbach, né? É certo que Feuerbach tem em relação aos materialistas puros a grande vantagem de que ele compreende que o homem é também um objeto sensível. Mas, fora o fato que ele compreende o homem como um objeto sensível, não o apreende como atividade sensível, pois se detém no plano da teoria. E não concebe os homens em sua conexão social dada, em suas condições de vida existentes, que fizeram deles o que eles são. E ele não chega nunca até os homens ativos, realmente existentes, mas permanece, palavras de Marx, não estou citando literalmente, mas Feuerbach permanece na abstração, entre aspas, o homem, e não vai além de reconhecer no plano sentimental o homem real, individual, corporal. Isto é, não conhece quaisquer outras relações humanas do homem com o homem que não sejam a definição do Feuerbach tradicional, a do amor e da amizade, ainda assim idealizadas. Ele não nos fornece nenhuma crítica das condições de vida atuais. E daí ele segue dizendo que quando Feuerbach é obrigado a, em vez de encontrar homens sadios, amigos, né, ou seja, que se comprometem humanamente, enquanto quando ele vê bando de coitados, depauperados e tísicos,
ele precisa buscar um refúgio numa concepção superior e numa ideal igualização no gênero. É obrigado, por conseguinte, a recair no idealismo justamente lá onde o materialista comunista vê a necessidade e, simultaneamente, a condição de uma transformação. Tem uma outra passagem que também é muito interessante, porque ela pode ser lida tanto por aqueles que entendem a obra de Marx de um ponto de vista de continuidade, quanto por aqueles que tentam identificar a ruptura. Lógico, vocês estão acompanhando a leitura, fica um pouco mais difícil, mas eu vou tentar fazer isso e depois explico um pouco do que se trata. Marx diz o seguinte, Marx e Engels dizem o seguinte: no momento em que Feuerbach expôs o mundo religioso como a ilusão do mundo terreno, o qual nele mesmo ainda aparece apenas como fraseologia, resultou evidente, até mesmo para a teoria alemã, a pergunta que ele não respondeu: como é que os homens botam na cabeça essas ilusões? Ou seja, ele está considerando que Feuerbach deu um passo além quando fez aquela inversão do sujeito e do predicado, ou seja, os homens criaram os deuses, mas a eles parece que os deuses são os produtores dos homens. Então, quando Feuerbach percebe a inversão do sujeito e do predicado, Marx disse, ele botou um passo além, mas, vejam bem, dentro daquela fraseologia já existente. Ele disse, essa pergunta de Feuerbach foi interessante, porque abriu, até para os teóricos alemães, o caminho para uma visão materialista do mundo. Não isenta de pressupostos, mas empiricamente atenta aos reais pressupostos materiais como tais, e que por isso é a primeira visão de mundo realmente crítica. Aí o Marx começa a falar de si mesmo, os dois começam a falar de si mesmos. Esse percurso já estava indicado em nossas obras, ele dizendo, nos anais franco-alemães, na crítica à filosofia do direito e sobre a questão judaica. Agora, olha só o que eles falam de si mesmos. Como tal visão ainda se movia no interior da fraseologia filosófica, as expressões filosóficas que tradicionalmente costumam escapar nessas ocasiões, tais como essência humana e gênero, proporcionaram aos teóricos alemães o tão desejado pretexto para entender mal o desenvolvimento real e para acreditar que apenas se tratava então de mais uma nova versão de seus velhos e desbotados casacões teóricos. Ele está querendo dizer o seguinte, Marx, nós já éramos materialistas, só que nós não tínhamos a roupa, o conceito para encaixar nesse problema que tínhamos identificado. Precisamos abandonar esse conceito. Porque a única forma de relação que nós temos com a objetividade, com as coisas que acontecem, ainda que elas aconteçam independentemente dos sujeitos, a única forma para termos contato com ela é via conhecimento. Então não é qualquer conhecimento que pode estar apto a ter uma correta, uma verdadeira dimensão do que acontece na realidade. E isso também aparece muito mais claramente no manifesto. Eu sei que já estou falando bastante, mas é interessante notar que em 1848, 3 anos depois, e tem uma carta também do Engels para o Marx, que é de 45, se não me engano, que ele está dizendo, olha, eu estou relendo, para a gente escrever aqui a ideologia alemã, eu estou relendo Feuerbach, a essência do cristianismo e por aí vai, é aquilo mesmo de sempre, né? Essência humana para cá, gênero para lá, estou cansado desse palavreado. Os dois falando em cristiano, muito interessante como isso aparece, né? E lá no manifesto, no item, o socialismo alemão, o verdadeiro socialismo, onde eles listam, né, as correntes comunistas que eles discordam, eles dizem também, o que os fizeram os literatos alemães? Eles limitaram-se a colocar as ideias francesas em harmonia com a sua velha consciência filosófica. Ou melhor, se apropriaram de ideias francesas sem abandonar seu próprio ponto de vista filosófico. Diz então Marx e Engels, os literatos alemães agiram em sentido inverso a respeito da literatura francesa profana. Introduziram suas insanidades filosóficas no original francês. Introduziram as suas insanidades filosóficas no original francês. O que significa isso? Por exemplo, o que os franceses chamavam de funções do dinheiro, eles chamaram de alienação da essência humana. Sobre a crítica francesa do Estado burguês, escreveram superação do domínio da universalidade abstrata, e assim por diante. Marx e Engels.
a esta interpolação do palavreado filosófico nas teorias francesas, deram o nome de filosofia da ação, verdadeiro socialismo, ciência alemã do socialismo. Emascularam completamente a literatura socialista e comunista francesa. Não é pouco isso. Não é uma coisa assim que você pode dizer que o próprio autor não se sente incomodado com o conceito que ele está usando. Ele está dizendo o seguinte: eles introduziram insanidades filosóficas numa economia política que já vinha se desenvolvendo. E essa insanidade filosófica se chama, entre aspas, alienação da essência humana. Por isso que eu concordo, e depois de pensar tudo isso, eu concordei muito com a crítica do Althusser ao dizer o seguinte: na exposição do Capital, ele não precisa desses conceitos. Ele pode falar tudo o que ele quiser sem lançar mão desses conceitos. Ele não precisa recorrer à ideia de homem, ele não precisa recorrer à ideia de essência. Para explicar o que é o capital, ele precisa entender o funcionamento de determinadas relações sociais que dão de maneira inconsciente e que o Danilo aqui, através da palavra do Träger, que é o portador, o suporte, esses indivíduos eles são portadores de determinadas relações sociais e agem enquanto tal. Então ele sai da esfera de um indivíduo considerado isoladamente, o que o indivíduo escolhe ou não em determinada situação, e diz o seguinte: enquanto personificação do capital, o que ele precisa escolher? E aí não tem homem, não tem nada. O que tem é capital variável. O capitalista vê o trabalhador como capital variável. Enfim, eu acredito então que no âmbito da leitura do Capital, toda essa teoria que se volta à questão da alienação, ela não é necessária. A questão é, aí voltamos a um terreno mais interno ao marxismo, que é duas correntes que eu acho interessantes. Uma que diz o seguinte, e essa mais voltada a trabalhos de autores gramscianos, lukácianos, que eu acredito que contribuem para alguns desses movimentos, mas eu discordo de teses fundamentais. Eles tendem a dizer o seguinte: olha, mas a teoria da alienação ainda assim é compatível com a crítica da economia política. Daria para você entender o que é exploração ali no Capital, levar para o que o Marx está discutindo nos manuscritos em relação à essência humana, a perda da essência, e complementar as coisas. Daria para fazer, portanto, uma teoria materialista da alienação ou do estranhamento. É difícil o debate, eu acho que sim, aparece a natureza humana no Capital, não discordo, está lá, só ver livro 3, está literalmente, mas depois no debate posso voltar a isso. A minha crítica a essa visão é a seguinte: é que se opera o que eu chamaria, o que eu não, outros tanto chamaram de um dispositivo teleológico. Ou seja, o leitor que conhece o Capital volta lá para os textos da juventude, que não eram um livro, eram textos mesmo, manuscritos que não foram publicados, porque quando a gente pega o formato do livro, você vê Marx, os manuscritos econômicos de 44, parece que ele pensou. Se você não lê a introdução, não lê o que acompanha, parece que ele escreveu pensando em publicar. Não foi isso. Mas enfim, pega-se o que está no Capital, joga nos manuscritos e fala: olha, dá para ler, uma coisa. Mas aí é a teleologia, ou seja, eu interpreto o processo como se o fim estivesse pré-estabelecido no começo. Aí fica relativamente fácil. Tem uma outra corrente não, porque é um intelectual que eu acho que tenta fazer uma coisa que não é nem essa que eu falei, nem a do Althusser, que é um filósofo brasileiro, Rui Fausto. Rui Fausto tem um texto no livro Marx, Lógica e Política, Lógica e Política, que são 3 tomos, atualmente, e ele tem um texto que diz o seguinte: olha, realmente, o Capital não está na ordem do discurso humanista, ele concorda nesse lado com o Althusser, mas discorda do Althusser porque ele diz, mas também não está na ordem do discurso anti-humanista. Qual que é a tese do Rui Fausto? O Rui Fausto diz o seguinte: o homem, realmente no Capital, o homem não está posto, mas ele está pressuposto. Por quê? O homem estaria lá negado pela lógica do Capital. O Capital não veria o homem, como eu disse, veria o capital variável, veria suas personificações. Porém, com o fim do capitalismo, apareceria o homem de fato, agora enquanto posto, ativo e pleno.
O problema que eu vejo é difícil tratar isso, porque, como eu disse, é muito voltado no debate de exposição e de termos técnicos da filosofia, mas o problema é o seguinte, e o próprio Rui Fausto reconhece, né? Ele acha que Marx, pelo menos, não sei, né? Acho que ainda acha, que Marx, ele era um passo de uma dialética que teve início em Hegel, né? Então, assim, como se Marx só estivesse dando um passo além. E sim, é uma análise quase ultra hegeliana, porque cairia no mesmo problema, que está também em Hegel, que é o começo, o homem já está lá, desde sempre em algum lugar, já está desde o início. Ele só vai passando por outras formas até se realizar completamente. Portanto, mesmo que eu ache interessante essa crítica do Rui Fausto, eu tenho dificuldade de compatibilizar essa proposta com a noção de história e método que Marx desenvolve, né, no seu trabalho, principalmente no método da economia política, e mostrando como cada categoria tem que ser entendida no todo estruturado, né, nas suas determinações e relações naquele todo estruturado. Porque nessa proposta do Rui Fausto, de certa maneira, o homem está lá no começo, como ser negado, mas irá voltar de uma maneira ou outra com o fim do capitalismo. É que agora o Rui Fausto não acredita mais, né, nesses termos, né, não se encontra mais nesse registro, né. Bom, mas agora sim, terminando, né, enfim, eu acho que essa noção de homem, em geral, essa noção genérica, ela não é preenchida pelo materialismo e pela economia política. O meu entender, a tese ela é inversa, né? Só houve crítica da economia política, só houve a descoberta dessa dinâmica da história a partir da luta de classes, quando o humanismo teórico foi abandonado, né? Eu acho que é uma inversão. Relendo a história, fazendo essa leitura teleológica, você pode estabelecer alguma coerência. Mas no plano, me parece, lógico e histórico, foi necessário um abandono de uma problemática para ser construída a outra. Era essa um pouco a mensagem, e eu pensei aqui em algum momento utilizar também uma figura, né, como eu escolhi hoje de manhã, acabou passando, também não é nada agradável, porque afere as questões que têm a ver com esse humanismo prático que a gente tem. É o seguinte, vocês vejam o que foi umas 3 semanas, né, 4 mais ou menos, aquela foto que percorreu o mundo, do menino refugiado, né, encontrado na praia, morto, e a capa da revista Veja, ela estampou essa foto, né? Eu estou com ela aberta aqui, mas e colocava aquela máxima famosa de Santo Agostinho nas Confissões, né? Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde vem o mal? E aí a foto do menino. Aí a resposta de um poeta polonês, né, ganhador do Nobel de Literatura, a resposta é: o mal e o bem vêm do homem. Eu estou usando, né, um episódio bastante complicado, mas para expressar como que as pessoas leem o problema através dos aparelhos conceituais que elas acreditam. E a Veja e os leitores, eu digo, a ideologia humanista burguesa olha o menino como o mal vindo do homem. Eu não vejo o mal vindo do homem, eu vejo o mal vindo de classes, de guerra, de lutas imperialistas. Ou seja, é uma palavra para ocultar outra. É colocar o homem para ocultar outro problema. Quando fala homem, ou se recusa a se falar nas contradições de classe, em tudo aquilo que move e que chega, né, em situações como essa. É isso, e eu acho, e agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Sávio. Bom, sei que está um monte de gente aí querendo levantar questões, dialogar com a mesa, né? Enquanto vocês vão aquecendo aí os tamborins, né? Está sendo vendido aqui na frente revista Lutas Sociais pela bagatela de 20 pilas, né? Algumas cervejinhas aí pagam essas 20 pilas. Quem tiver interesse no livro por Marx, procura a gente, que encomendamos. E também tem o lançamento do livro aqui, do companheiro Danilo, que veio lá de Chapecó, né?
500 horas de ônibus da inclusão, e que acho que até por isso, não só por isso, até por isso, seria legal prestigiá-lo aí na compra do livro dele por 40. Aceita fiada, a situação está feia. Então é isso, né? E lutas sociais tem um dossiê, né, com artigo do Danilo, tradução dele da conferência do Alcer, artigo do Jair, né, um dossiê sobre a obra do Alcer, muito interessante, vale a pena conferir, dar uma folheada lá, e, como eu disse, é uma revista militante, então nos ajudem, né, colaborem para que continuemos com o material. Por favor, sejam humanos aí, colaborem com a revista. Um ato humanista. Né? Bom, está aberta aí a palavra, quem quiser dialogar, conversar.